Abel Chivukuvuku, o jovem ambicioso poupado pelo MPLA. Abel Epalanga Chivukuvuku é um político angolano e líder da Aliança Eleitoral da Convergência Ampla para a Salvação de Angola. Anteriormente, como membro de longa data da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, atuou como chefe do Parlamento da UNITA de outubro de 1998 a setembro de 2000. Mesmo se eles tentarem fazer confusão, nós vamos ficar tranquilos e serenos e não vamos aceitar. Ordeira, porque nós vamos fazer tudo de acordo com as leis e de acordo com as regras. Positiva, porque as nossas vidas têm que mudar. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça do seu like. Vamos ao vídeo. Abel Chivukuvuku nasceu no dia 11 de novembro de 1957, na vila comuna de Luvemba, no município de Bilundo, província de Muambo. Seu pai, Pedro Sanganjo Chivukuvuku, e sua mãe, Margarida Chilombo Chivukuvuku, fez os seus estudos primários em Caxingo e frequentou em Muambo e Liceu Nacional Norte de Matos, atual escola secundária Comandante Bula Matindi, que concluiu em 1997. Integrou-se à União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em 1974, trabalhando na mobilização de jovens para a organização do UAMBO. Em 1976, durante a Guerra Civil Angolana, foi alistado no braço armado da UNITA, as Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, trabalhando nos serviços de comunicação das referidas forças militares. Entre 1982 e 1986, foi promovido a tenente e chefe adjunto dos serviços de inteligência militar das FALA, com escritório em Kinshasa. No interior, serviu como diplomata especial do partido em várias ocasiões. Em 1986, foi enviado à Alemanha Ocidental para receber treinamentos em telecomunicações e serviços de inteligências militares, recebendo a patente de tenente-coronel. Foi designado como representante adjunto da UNITA em Portugal em 1987, quando seguiu para o Reino Unido, onde exerceu funções idênticas. Neste país, ingressou na Universidade de Cambridge, onde licenciou-se em língua inglesa. Já com a patente de brigadeiro entre 1989 e 1991, representou a UNITA junto das Organizações das Nações Unidas, ONU, e dos países de leste europeu, tendo sido depois nomeado chefe adjunto da delegação da UNITA na Comissão Conjunta Política Militar, CCPM. Em 1992, no início do multipartidarismo em Angola, foi designado secretário das Relações Externas da UNITA, desempenhando também as funções de cabeça de lista para as eleições parlamentares daquele ano. Em 1993, quando a retoma da Guerra Civil, foi ferido em Luanda e mantido sob custódia pelo governo angolano durante um ano. Provavelmente não conhece bem essa história. Vamos lá. No dia 2 de fevereiro de 2002, varreram o corpo de Jonas Savimbi no sítio inóspito das matas de leste de Angola. Tiveram o codão de terminar uma das mais prolongadas guerras civis do continente africano. O MPLA tinha conseguido finalmente alvejar o coração do inimigo, a sua fonte de força, passados quase 3 anos. Fazendo as contas de perdas e ganhos, emerge uma conclusão incontornável ao longo dos anos. A UNITA foi sofrendo uma imensurável sangria no melhor do seu tecido humano, responsável pela sua fraqueza atual. Muitos dos seus melhores cabos de guerras tombaram no teatro de operações e, quando isso não aconteceu, pura e simplesmente renderam-se ao adversário. Muitos outros quadros políticos passaram-se de armas e bagagens para o campo de adversário. Mais do que isso, fica a constatação de que a UNITA, no final das contas, sofreu uma violenta decapitação da sua direção, o que segue é o inventário dessa sangria que tem vindo a tolher a organização do Galo Negro, deixando quase em xeque. Pode ser essa uma das causas da fraca oposição que tem hoje. No fundo, estamos a falar da história de destruição de uma máquina de guerra que começou antes de mais com a decapitação da sua mata política.
quando em princípios de novembro de 1992 Alberto Vucu-Vucu saía ileso da fúria que durante 3 dias se abateram sobre o capital angolano, estava-se tão somente a passar por um ciclo de lenta asfixia que a direção do movimento Jonas Savimbi foi sofrendo. Se Vucu-Vucu não tivesse sido poupado, seriam 4 os dirigentes do topo que a UNITA teria perdido de uma só vez. Ferido nas pernas, o jovem, que nessa altura era o secretário da UNITA para Relações Exteriores e simultaneamente o número 2 da organização na antiga CCPM, Comissão Conjunta Política Militar, viu partirem do mundo dos vivos Jeremias Chitunda, Mango Alicerces, Elias Sulipete Pena e Eliseu Chimbili. Agora vamos contar um pouco da Guerra Civil depois das primeiras eleições multipartidárias em 1992. Antes de nós contarmos essa história de Guerra Civil, deixa o seu like e subscreve-se no canal. Em 1992, quando as primeiras eleições legislativas e presidenciais em Angola, Savimbi participou, sendo o seu partido, a UNITA, derrotado nas eleições legislativas. Ao não aceitar o resultado das mesmas, optou novamente pelo caminho da guerra, perpetuando a guerra civil. Quando as eleições presidenciais, a segunda volta não se realizou devido ao recomeço do conflito armado. Em 1994, a UNITA assinou os acordos de paz de Lusaka depois de meses de negociações e aceitou desmobilizar as suas forças, mas não as desarmou, com o objetivo de conseguir a reconciliação nacional. O processo de paz prolongou-se durante 4 anos, marcado por acusações e adiamentos. Nesse período, muitos membros da UNITA deslocaram-se para Luanda e integraram o governo da Unidade e Reconciliação Nacional e para constituir uma bancada minoritária da Assembleia Nacional. Estas e outras dissidências internas acabaram por separar o braço armado do braço político, surgindo dessa forma a UNITA renovada, onde Jonas Savimbi não se sentia representado, rompendo com os acordos de paz e retornando novamente ao caminho da guerra. Foi morto em combate no dia 22 de fevereiro de 2002, perto de Lukosse, na província de Mochico, após uma longa perseguição efetuada pelas Forças Armadas angolanas. Foi substituído no comando do partido e da autoproclamada República Popular Democrática de Angola por Antônio Sebastião Dembo. Agora vamos voltar na história do Alberto Vucu-Vucu. A seguir, passou a ser assistente político do partido da UNITA. Jonas Savimbi, em conjunto nome, manteve contactos com José Eduardo dos Santos, presidente de Angola. Ao mesmo tempo, exerceu funções de deputado, sendo líder da bancada da UNITA em 1997 a 1998. Em 2001, foi enviado pelo partido para licenciar-se em Relações Internacionais na Universidade da África do Sul, especializando-se na mesma instituição em Administração e do Desenvolvimento. Terminando a Guerra Civil em 2002, foi eleito para as funções de secretário para Assuntos Parlamentares, Constitucionais e Eleitorais da UNITA. Vucu-Vucu sempre teve aspirações à liderança da UNITA, ainda nos tempos de Jonas Savimbi, aliás, que lhe acarreterá alguns disseboros juntos daqueles. Quando Savimbi soube das pretensões do seu jovem turco, não hesitou e encostou-o às boxes. Devido a esse incidente, Vucu-Vucu deixou-se estar inquieto. Embora renomeado o seu velho orgulho, acicatado pela ideia de que, depois de morte de Tito Shingunji, era ele o preferido dos americanos para suceder a Jonas. Além do mais, Alberto Vucu-Vucu também soube ouvir os sussurros dos militares mais velhos que o aconselhavam a esperar por melhores ocasiões. Já que ele é relativamente jovem, no Congresso de Viana, correram rumores segundo os quais entre Abel e Samakuva teriam havido um pacto de cavalheiro. O primeiro deixaria a liderança do partido nas mãos do segundo, em troca de candidatura às presidenciais. Se houvesse ou não um acordo entre ambos, isso é matéria para aumentar outras tertúlias. Mas que Alberto Vucu-Vucu, cansado de esperar, quer tentar a sua chance, já que agora Isaías se mostra um líder frágil, parece ter ponta por onde se apegar. Há quem diga que, acoberto da sua posição de secretário para assuntos eleitorais e constitucionais, o que na prática quer dizer que é o homem encarregado de preparar a máquina eleitoral
do partido. Abel Vucu Vucu tem aprovado para levar a água ao seu moinho. Nessa qualidade, ele tem se desmanchando em viagens constantes às províncias, sendo possível dizer que já visitou quase todo o país. Entre a liderança da UNITA, há quem esteja convencido de que ele tem usado estas viagens para gerir uma agenda que o deixou bem colocado para ser o candidato às presidenciais. E exatamente nesse ponto que estão os desentendimentos de Abel com Samakuva. Ambos dispõem de boas falagens de apoios na cúpula do partido e nas bases, mas nas hostes do Samakuva o ambiente é de rachar. Há quem pensa que Chico Vucu Vucu, com muito menos de 50 anos, deveria continuar a esperar. Na verdade, a legião de dirigentes que ainda continua com Samakuva é essencialmente constituída pela chamada missão externa da UNITA, que afinal não destroçou. Mas sente-se que o seu desapontamento em relação a Abel Vucu Vucu é algo que decorreu mais do fato de esperarem que ele continue a ser duplo para as cenas difíceis que o autor principal não pode fazer, ou seja, o artilheiro de uma campanha em prol do atual presidente da UNITA, nos moldes, aliás, do que sucede no Congresso da Viena. Mas entendo Abel como uma superdisposição para concorrer por sua conta e risco. Ele acaba por fragilizar ainda mais a autoridade já desgastada do presidente da organização. Acredita-se, todavia, que merecendo este assunto mais discussão fraca e aberta, a UNITA tenderá a esfriar-se um pouco mais. Segundo dizem dirigentes deste partido, além das facções reunidas em torno de Isaías Samakuva e Abel Vucu Vucu, surgiram outros, e uma dessas seria, obviamente, a de Lukamba Gato, que continua a espreitar da sua oportunidade. Manifestando desde 2010 a sua insatisfação com a postura intransigente e pouco programática da UNITA e do seu presidente, Isaías Samakuva, Abel Vucu Vucu demitiu-se como membro deste partido, fundando em março de 2012 um novo movimento partidário que culminou na Convergência Ampla de Salvação de Angola e coligação eleitoral. A liderança, em fraca ascensão, levou a coligação a surpreendentes resultados eleitorais em 2012 e 2017. Reafirmarmos o nosso compromisso e a predisposição de juntos trabalharmos por Angola. O país vive um momento de indigência extraordinária e exige de todos os seus filhos e atores também uma nova postura de firmeza, de princípios, de coragem, mas sobretudo de muita criatividade para podermos romper os desafios do futuro. Em fevereiro de 2019, Abel Vucu Vucu foi destituído na liderança do partido Convergência Ampla da Salvação Angola, coligação eleitoral, tomando seu lugar André de Carvalho Miau e depois Manuel Fernandes. Tentou fundar o Partido de Renascimento Angolano Juntos por Angola, mas teve o pedido indeferido e foi obrigado a afiliar-se à UNITA para participar das eleições gerais de Angola em 2022, como vice-cabeça de lista da agremiação, relegando-se para mais um mandato como deputado. Abel Vucu Vucu é casado com uma mulata, Maria Vitória Vucu Vucu, e tem 2 filhos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal, deixe o seu like e nos veremos no próximo vídeo.